Um dos métodos industriais de obtenção de zinco a partir da blenda de zinco envolve 4 etapas em sequência. 1. Aquecimento do minério com oxigênio do ar atmosférico, resultando na formação de óxido de zinco e dióxido de enxofre. 2. Tratamento com carvão a alta temperatura do óxido de zinco, resultando na formação de zinco e monóxido de carbono. 3. Resfriamento do zinco formado, que é recolhido no estado líquido. 4. Purificação do zinco por destilação fracionada. Ao final da destilação, o zinco líquido é despejado em moldes, nos quais se solidifica. Letra A. Represente por meio de equação química balanceada a primeira etapa do processo. O exercício nos solicitou a equação química balanceada da primeira etapa do processo. Uma equação é uma representação de uma reação. Ela nos mostra quais são os reagentes e quais são os produtos, que são separados por uma seta. Os reagentes ficam do lado esquerdo e os produtos do lado direito. Portanto, a primeira parte do exercício consiste em separar quem é reagente e quem é produto. Perceba que o enunciado os mostrou com a palavra resultando, indicando quais são os produtos. Portanto, os reagentes são o minério, que é a blenda de zinco, e o oxigênio, e os produtos são o óxido de zinco e o dióxido de enxofre. Era necessário que a partir dos nomes você conseguisse montar as suas fórmulas. A fórmula do minério já era fornecida. Quando falamos oxigênio, podemos nos referir ao elemento oxigênio ou ao gás oxigênio, dependendo do contexto. Veja que, como dica, ele nos disse do ar atmosférico e, portanto, se trata do gás, que tem fórmula molecular O2. Os dois produtos são óxidos. Óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos que apresentam o oxigênio como o elemento mais eletronegativo. Óxido de zinco tem essa fórmula e o dióxido de enxofre essa. Perceba que a equação não está balanceada, ou seja, o número de átomos de cada um dos elementos dos reagentes não está igual ao dos produtos. Uma maneira para se fazer o balanceamento é pelo método das tentativas. Como o nome diz, esse método se faz por tentativa e erro, seguindo algumas etapas para facilitar o processo. Primeiramente, vamos calcular o número de átomos de cada elemento dos reagentes e dos produtos. Perceba que estão diferentes. Geralmente, iniciamos com aqueles elementos que estão presentes em menos fórmulas na equação. Entretanto, apenas o número de átomos de oxigênio que está diferente nos reagentes e produtos. Temos que colocar um número que, multiplicado por 2, seja igual a 3. Esse número é 3 meios. Perceba que agora o número de átomos de cada elemento está igual em ambos os membros da equação. Ou seja, essa equação está balanceada. Podemos também indicar o estado físico das substâncias, S para sólido, L para líquido, G para gasoso, e a Q quando a substância está dissolvida em solução aquosa. E assim a equação fica mais completa. Letra B. Indique o elemento que sofreu oxidação e o elemento que sofreu redução na segunda etapa do processo. Justifique. Os processos de oxidação e redução fazem parte de uma reação chamada de oxirredução. Essa reação também é chamada de reação redox ou de óxido-redução. A reação de oxirredução é uma reação que ocorre transferência de elétrons. Por exemplo, ao colocarmos uma barra de zinco que tem cor cinza em uma solução de íons cobre 2, que apresenta coloração azul, verifica-se que após algum tempo há perda da coloração da solução e na barra aparece um depósito de cor avermelhada. O que aconteceu? O zinco transferiu 2 elétrons para o íon cobre 2+, que forma o cobre metálico, que se deposita na barra, e o íon zinco 2+, vai para a solução. O íon cobre 2
que dava cor à solução, vai ser consumido e a solução vai perdendo cor. A reação redox consiste de duas reações simultâneas, a oxidação e a redução. A oxidação consiste na perda de elétrons por uma espécie química. A redução consiste no ganho de elétrons por uma espécie química. Podemos, portanto, escrever duas semi-reações, uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. O número de elétrons perdidos na oxidação é sempre igual ao número de elétrons recebidos na redução. Para encontrar a reação global, basta somar as duas semi-reações. Neste caso, foi fácil identificar que ocorreu transferência de elétrons, mas em equações mais complexas fica mais difícil identificar. Para isso, podemos determinar o número de oxidação, também chamado de NOx. Se houver alteração do NOx de um ou mais elementos, significa que a reação é de oxirredução. O número de oxidação é igual à carga que a espécie tem ou teria se fossem quebradas todas as suas ligações. Esses elétrons sempre ficam com o elemento mais eletronegativo. Por exemplo, na molécula de ácido fluorídrico, os átomos formam uma ligação covalente, e se ela fosse quebrada, o par de elétrons ficaria com flúor, e, portanto, o hidrogênio tem NOx mais 1 e o flúor menos 1. Já para íons, o NOx já é sua própria carga, porque ele já perdeu ou ganhou elétrons. Existem algumas regras para a determinação do NOx, que são as seguintes. Na substância simples, o NOx do elemento é igual a zero. Cada átomo de uma substância simples apresenta NOx igual a zero. Para íons monoatômicos, ou seja, compostos por um único átomo, o NOx é a carga real do íon. O flúor sempre tem NOx igual a menos 1, porque é o elemento mais eletronegativo. Cloro, bromo e iodo têm NOx geralmente igual a menos 1 e enxofre igual a menos 2, exceto quando combinados com oxigênio e flúor. O hidrogênio tem geralmente NOx igual a mais 1, exceto quando ligado a metais, e neste caso tem NOx igual a menos 1. O composto formado de hidrogênio ligado a metal é chamado de hidreto metálico. Portanto, em um hidreto metálico, o NOx do hidrogênio é igual a menos 1. O oxigênio tem NOx igual a menos 2, exceto quando formar peróxido e quando estiver ligado ao flúor. Os peróxidos são substâncias que apresentam um átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio e, portanto, em um peróxido, o NOx do oxigênio será igual a menos 1. A soma dos NOx de todos os átomos de um composto químico é igual a zero. E a soma dos NOx de todos os átomos de um íon, formado de vários átomos, é igual à sua carga elétrica. Se houver alteração do NOx dos elementos, significa que a reação é de oxirredução. No exemplo dado, perceba que ocorreu alteração do NOx dos elementos. Quando o NOx diminui algebricamente, ocorre redução desse elemento, e quando o NOx aumenta algebricamente, ocorre oxidação. Agora vamos resolver a questão fornecida. Após montar a equação, podemos calcular o NOx dos elementos. O carbono e o zinco são substâncias simples e, portanto, têm NOx igual a zero. Na primeira fórmula, o oxigênio tem NOx igual a menos 2 e o zinco mais 2. Na última fórmula, o oxigênio tem NOx igual a menos 2. E conforme vimos, a soma dos NOx de todos os átomos de um composto químico é igual a zero, e, portanto, o carbono tem NOx igual a mais 2. O NOx do elemento zinco diminui algebricamente, e, portanto, foi ele que sofreu redução. E o NOx do carbono aumentou, e, portanto, foi ele que sofreu oxidação. Letra C. Indique para cada mudança de estado físico que ocorre na etapa 4, se ela é exotérmica ou endotérmica. Para resolver a questão são necessários dois conceitos. O primeiro é que algumas reações e as mudanças de estado físico envolvem liberação ou absorção de calor. Os processos que absorvem calor do meio ambiente são chamados de endotérmicos,
e os processos que liberam calor para o meio ambiente são chamados de exotérmicos. As mudanças de estado físico que podem ocorrer são essas. Dentre elas, a fusão, a vaporização e a sublimação são processos endotérmicos. Lembre que para ferver a água é necessário aquecê-la, ou seja, fornecer calor. Já a condensação, a solidificação e a ressublimação são processos exotérmicos. Lembre que para fazer gelo temos que colocar água na geladeira, ou seja, resfriá-la, retirar calor. O segundo conceito é sobre métodos de separação de misturas. Misturas são amostras constituídas de mais de uma substância. Dentre os métodos de separação, existe o método da destilação fracionada. A destilação fracionada é um método de separação de uma mistura homogênea líquido-líquido de substâncias que apresentam pontos de ebulição próximos. É utilizada, por exemplo, na separação de alguns componentes do petróleo. Neste método, a mistura é aquecida em um balão de vidro. As substâncias passam para o estado gasoso e entram em uma coluna de fracionamento, que é uma coluna que apresenta vários obstáculos. Esta coluna permite que a substância se condense em suas paredes, e a substância de menor ponto de ebulição vai se concentrando no topo da coluna, vai sofrer condensação no condensador e vai ser recolhida no Erlenmeyer. Assim que essa substância for destilada totalmente, a próxima substância de menor ponto de ebulição sairá e será recolhida em outro frasco, e assim por diante. Perceba que ocorrem duas mudanças de estado físico, do estado líquido para o estado gasoso e do estado gasoso para líquido. Vamos agora tentar responder a questão. Durante a destilação fracionada, ocorre inicialmente o processo endotérmico, com a vaporização, e logo em seguida um processo exotérmico, com a condensação. Ao final da destilação, o zinco líquido é despejado em moldes, nos quais se solidifica. Portanto, nessa etapa, o processo é exotérmico com a solidificação, e a questão está encerrada.